estaremos ali ministrando batismo em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode ser. Sem problema. Eu gostaria só de pedir aos irmãos para nós chegar um pouquinho mais aqui, agrupar um pouco mais da frente, para o missionário Will. Olha o irmão Elismar aqui, olha, vamos aproximar um pouquinho mais. Prometa-se não fazer perguntas difíceis. Perguntas serão feitas, mas não serão difíceis. Glória a Deus, motivado, todos os irmãos. Glória a Deus. Estaremos também falando para alguns internautas nessa manhã. Então eu quero convidar você, esse domingo de primícias ao Senhor, a nós ouvirmos a palavra de Deus, que tange respeito a uma atividade muito importante, que diz respeito à ética e à moral. Mas nós vamos tratar da ética e moral nas bases do cristão, do servo de Deus. Amém? Nós vamos falar sobre ética e sobre moral. Alguns domingos para frente aí nós vamos estar falando sobre esse tema. Interessante, irmãos, quando nós olhamos para o mundo, as coisas vão se evoluindo muito rápido. Tudo evolui. Se nós formos pensar há uns anos atrás como era a moda, né? Como eram os costumes, como era assim a maneira das pessoas se postar, tratar umas às outras, nós vamos ver que as coisas evoluíram, mudaram. Umas um pouco para pior, um pouco para melhor. Mas nós vamos falar exatamente sobre isso: ética e moral. Quando estamos na escola, nós aprendemos uma matéria semelhante a essa, se chama moral e cívica. Se trata das seus direitos e seus deveres como brasileiro, né? Agora, a ética e a moral vai dizer um pouco também sobre isso, mas embasado na vida de um servo de Deus. Amém, irmãos? É sobre isso que nós vamos tratar nessa manhã. E interessante, antes de nós iniciarmos a leitura bíblica, antes de nós falarmos sobre a palavra de Deus, eu gostaria que você deixasse aberto aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 12. Deixa aí aberto por enquanto. Glória a Deus. Se eu tivesse Bíblia aqui, tem Bíblia aqui na frente, está de lado. Tem uma Bíblia, parece a minha Bíblia também está aqui, tem uma Bíblia que posso funcionar no Milton aqui. Ou seja, vamos todos participar nessa manhã em nome de Jesus. Querido irmão ali também pode compartilhar com a irmã Elu, em nome de Jesus. Todos nós seremos assim abençoados. Abertos aí, olha para mim, por favor. Olha para mim aqui, querido. Olha para mim. Vamos entender aqui um ponto. Todas as coisas que Deus fez foram boas. Diga, boa. Tudo que Deus fez. Lá em Gênesis nós observamos a criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra se forma vazia, e havia trevas uma face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aí começa a criação então. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Aí no final do versículo fala assim: e foi tarde e manhã o primeiro dia. E assim sucessivamente, todas as coisas que Deus fez no cenário foram boas. Tudo foi bom, irmãos. Havia na criação de Deus tudo perfeição. Que bênção, irmãos, né? Tudo que Deus fez é com perfeição. Deus não faz nada incompleto. Deus não faz nada assim, eu vou fazer um pouco hoje, amanhã depois eu faço. Não, Deus faz tudo com perfeição. Amém? Quando Deus te fez, Ele já te fez completo. Ele não fez você primeiro o pé, depois a mão, depois de Deus, quando você está com 12 anos, Deus colocou um braço em você. Não, você já nasceu já com todos os seus membros.
perfeição? Por que nós estamos vendo, vamos dizer assim, algumas coisas hoje, pastor? Algumas situações hoje, pastor, que parece que saíram do controle daquela perfeição de Deus. Interessante que na ética nós vamos entender isso também. Nós vamos entender isso. Porque tudo tem um princípio, diga princípio. Tudo tem um princípio. Quando eu falei que Deus criou todas as coisas com perfeição, então por que hoje as coisas não estão tão perfeitas como Deus criou? Porque existiu um princípio para que chegasse hoje do jeito que está. Você quer ver uma coisa? A pessoa que vive uma vida assim, missionário Milton, desregrada, não se preocupa com a sua saúde, não preocupa com a alimentação, não preocupa em dormir, não preocupa com nada. Lá na frente, o que vai acontecer com a vida dessa pessoa, com a saúde dessa pessoa? Irmãos, vai ficar debilitado. Não é assim? Porque houve um princípio da quebra. Então, quando nós observamos o Gênesis, Deus criando, eu preciso lembrar os irmãos uma coisa. Ali no livro de Gênesis, quando Deus está criando todas as coisas, a luz, o sol, as estrelas, o mar, águas sobre o abismo, águas em cima do abismo, antes disso aí, Deus criou seres espirituais chamados anjos. Anjos. E dentro dessa classificação de anjos, existem alguns que chamam-se arcanjos. E a Bíblia cita pelo menos 3 arcanjos: Miguel, Gabriel e Lúcifer. Todos esses 3 arcanjos trabalham em áreas diferentes uma da outra. Gabriel é um arcanjo responsável por boas novas, por levar recados de Deus para os homens. Miguel, por sua vez, é um arcanjo responsável por batalhas, é um anjo de guerra, general, forte. E Lúcifer, que eu deixei por último, era aquele que era responsável, queridos irmãos, por ministrar a adoração ao Deus Todo-Poderoso. Era o mais belo de todos. Tanto é que a responsabilidade dele era prestar a adoração ao Senhor. Interessante que nós vemos um detalhe aqui, abrindo um parêntese. Tudo que nós temos de bom e de melhor tem que ser usado para adorar e cultuar a Deus. Quando Deus criou esse anjo com toda a beleza, irmão, com toda a formosura, tinha uma qualidade específica nele, uma função específica: prestar adoração a Deus. Mas diz a Bíblia que esse anjo, ou melhor dizendo, arcanjo, por ser tão belo, Eduardo, por ser tão formoso, por andar entre pedras preciosas, diz a Bíblia que um dia a iniquidade nasceu no coração dele. No início da fala eu falei que Deus criou todas as coisas boas, tudo que é bom Deus criou. Mas por que nasce a iniquidade então no meio de algo que Deus criou de bom? É isso que nós vamos falar sobre na ética e na moral, irmãos. A gente precisa nos policiar, nós precisamos vigiar. A Bíblia fala: guarda a porta do seu coração, né? Então, querido, nós vamos então entender algumas coisas dentro da ética. Por que muitas vezes nós quebramos uns princípios básicos e saímos fora da legalidade da bênção de Deus sobre as nossas vidas? Amém? Amém? Amém. Então tá. Então leia para mim, por favor, Mateus 7. Mateus 7, versículo 12. Mateus, capítulo 7, verso de número 12. Portanto, tudo que vós quereis que as um homem vos faça, fazei-lo também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Vou pedir outro irmão que leia mais uma vez forte. Portanto, tudo que vos quereis que os homens
tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então tá, a ética vai me empurrar exatamente nisso aí. Eu preciso sempre, irmãos, valorizar o meu próximo. Eu preciso sempre, irmãos, dar a honra ao meu primeira pessoa que está à minha frente, num banco, num comércio, na minha casa, na igreja, onde é que eu estiver, irmãos, eu preciso dar a honra. Quando a gente fala a honra, não é você declarar palavras, não, é você dar a primazia àquela pessoa. Você quer ver uma coisa? Nas conduções hoje, as lotações dos ônibus, existem alguns bancos que são reservados para deficientes, certo? É certo? Não é, missionário? Geralmente, quando se entra pela porta da frente ali, né? Porque mudou, de vez em quando muda essas questões de entrar para frente, por trás dele. Algumas cadeiras são reservadas para as pessoas idosas e para as deficientes perto. E muitas vezes, você chega no centro, por exemplo, de uma cidade como a nossa, Belo Horizonte, e no horário de pico as filas são enormes. Então a pessoa trabalhou o dia inteiro, está precisando chegar em casa, descansar, tomar o seu banho. Então a pessoa já chega aqui no ponto, já fica ali no primeirão ali da fila ali, né? Então já até deixou alguns ônibus passar para ele ir com certeza sentado. Aí vem o ônibus lá, a pessoa até levanta as mãos para o céu, graças a Deus. O rapazinho chega, sobe rapidamente e senta ali naquele banquinho mais confortável. Ali ele até encosta a cabeça no vidro para fazer uma viagem bem à vontade. De repente, o terceiro ponto, sobe quem, irmãos? Um senhor experiente, mas já avançado em dias, um idoso. E ele então fica ali perto do jovem, né? Perto do jovem, ele olha para o jovem de vez em quando, né? As pernas dele dão aquela bambeada, ele olha para o jovem, e o jovem está até roncando. Alguns, né? Eu posso discordar do missionário Milton, até, irmãos, fingem estar cochilando mesmo. Querido, quando nós lemos aqui esse versículo que fala assim, que na verdade esse versículo é uma pérola, né? É uma pérola nesse versículo. Tudo aquilo que você quer que outros façam a você, você precisa fazer também. Aí o que acontece nisso? O versículo é a mesma coisa que o versículo estivesse falando assim: se coloque no lugar do outro. Amém, irmãos? O versículo está dizendo exatamente isso: se coloque no lugar do outro. Aí o jovem agora se imagina ali naquela situação ali, cansado, muitas vezes com a mochila pesada nas costas, e olhando ali para o Senhor ali. Então tudo aquilo que eu desejo que outros me façam, eu tenho que fazer. Amém, irmãos? Esse é o princípio da ética. Viu, Elisama? Esse é o princípio, Elisama, da ética. Tudo que eu quero que as pessoas me façam, eu preciso fazer a elas. Vamos mostrar um outro exemplo. Irmãos, é uma coisa que a gente percebe assim que, infelizmente, é um mal que ela vai alastrando. É a tendência natural do ser humano, por causa do pecado que agora impera sobre o mundo, de ter um desvio de conduta para a corrupção. É natural. E quando a gente fala assim corrupção, a gente pensa assim, irmãos, aquele monte de dinheiro que muitas vezes a televisão fala que alguém desviou da saúde, ou desviou da educação, ou desviou de não sei da onde. A gente pensa nisso. Mas a corrupção, ela também é um princípio. E quando a pessoa tem um desvio de uma coisa pequena, ela se desvia de uma coisa grande também. É aquilo que a Bíblia fala: aquele que é fiel no pouco, ele é fiel também no. E aquele que é infiel no muito ou no pouco, ele vai ser infiel no muito também. Não adianta. Isso é um
precisamos nos policiar. Nós precisamos nos policiar. Se eu me policiar, se eu me vigiar, se eu ficar atento às minhas pensamentos, atitudes e palavras, eu vou evitar, irmãos, de quebrar os princípios divinos. Eu vou fazer com que a ética cristã impere na minha vida. A ética fica bem patente, latente na minha vida. Você quer ver o exemplo? Muitas vezes você é uma pessoa que ela economiza, ela é uma pessoa econômica, ela consegue economizar tudo aquilo que ela faz, ela consegue administrar, e a administração, irmão, na verdade, é dom de Deus, é dom. Tem pessoas que são administradoras hábeis, ela consegue administrar a sua finança, a sua economia, ela consegue a sua casa, ela tem o dom de Deus. Aí ela tem um amigo, e o amigo dela é o inverso dela. E muitas vezes essa pessoa tende a passar para ela: por que você não tenta fazer assim como eu sou? Porque você está vendo que não está sobrando, é que eu entendo que você está sobrando para mim aqui, eu estou conseguindo fazer isso, e você ganha menos que eu, e tem uma situação talvez melhor que a minha, você não consegue fazer nem a metade que eu faço. Então por que você não faz igual eu? Começa a se planejar, começa a administrar. Amém, irmãos? Aí aquela pessoa fala: mas eu tentei disso, já tentei aquilo, olha, já até comecei, mas eu não consigo. Aí ela pergunta assim: com quanto você paga de luz, ô fulano de tal? Eu pago X. Pago X. Mas como é que você consegue pagar X naquela casona grande que você tem? Eu consigo administrar os gastos. Consigo administrar. Aí ele fala assim: eu mando um barraquinho e esse amigo me manda uma conta desse tamanho assim para mim. Aí ele vai até e usa uma expressão, irmãos, que para muita gente não tem nada a ver, mas é uma quebra de um princípio que gera uma fechar do céu sobre a vida da pessoa. Aí alguém até me ensinou a fazer um gato lá em casa, até me ensinou a fazer um gato, e a minha conta está vindo desse tamanhozinho assim agora, ó, você viu, ó, maravilha. Aí o que o versículo me fala, irmão? Tudo. Vamos lá então no versículo? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Isso é o que, irmãos? Uma lei de Deus, uma lei espiritual. Então nós nos colocamos no lugar da semiga, então. Peça essa pessoa agora para se colocar no lugar da semiga. Amém? Então quando a gente fala sobre ética, a gente começa a pensar desse jeito, irmão. Sempre se colocar no lugar da outra pessoa. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Como Jesus pensaria se estivesse no meu lugar? O que Jesus falaria se estivesse no meu lugar? Aquela fechada que você tomou no trânsito, e você, aí a temperatura subiu mesmo e veio aquela moncada de palavra na sua mente, mas você lembrou do texto, Mateus 7:12. Deu aquela respirada, falou: Deus te abençoe, viu? E continua essa trajetória. Isso se chama o quê, irmão? Viver com ética. Como servos de Deus, nós precisamos trabalhar dessa forma. Quantos compreendem isso nessa manhã? Amém. Amém? Amém, irmãos? Então, se nós partir desse princípio, isso aí nós estamos introduzindo, nós partimos desse princípio, irmãos, nós vamos fazer com que a ética seja algo normal na nossa vida. Quando nós começamos a praticar uma coisa, ela se torna normal. Aqui tem profissionais ótimos, excelentes, porque praticaram muitas vezes até se tornar hábeis naquilo. A ética precisa ser dessa forma em nossas vidas. Quando nós levantamos, automaticamente nós vamos fazer a nossa higiene pessoal, tomar banho, escovar o cabelo, escovar os dentes, é verdade? Isso é natural, irmãos. Nós precisamos viver de uma forma natural também, como a Bíblia declara. E
dizer dessa forma, nós precisamos praticar, irmãos. Nós precisamos praticar. Sem praticar nós não conseguimos. Nós precisamos aprender e depois começar a praticar. Amém, missionário? O missionário Milton é um excelente profissional do volante. Ele é um excelente motorista. Ali tem o Beto, que é um excelente profissional da arte de acabamento, de pintura, de gesso, de coisa e tal. Um ótimo, excelente. E aí vai várias pessoas também nos seus ramos. Por quê, irmãos? Praticar. E costumam a fazer agora de uma forma assim, tranquila. A Bíblia precisa ser para nós aquilo que nós fazemos natural. A Bíblia tem que ser assim, irmãos. Nós precisamos aplicar a Bíblia em nós, para que a vontade de Deus, ela seja assim, feita na nossa vida, demonstrada na nossa vida, de uma forma natural. Amém? Então deixa eu falar para você que deixa eu ler aqui algo que eu separei dos irmãos. A diferença entre ética e moral é exatamente a teoria e a prática, ou pensar e fazer. Esse versículo que nós lemos é um versículo muito bonito, mas não é um versículo só para mim pensar, né? Não é um versículo para ficar só na teoria, é um versículo para mim praticar, é um versículo que eu preciso fazer, eu preciso cumprir, irmãos, esse versículo. E se eu pegar esse versículo como princípio, ele vai ser uma regra de ouro na minha vida, irmãos. Vai servir de ouro. Você sabe aquela pessoa que consegue fazer qualquer coisa sem prejudicar ninguém, sem escandalizar ninguém? Essa pessoa é uma pessoa que guarda os princípios de Deus, que na verdade são leis espirituais. Então vamos caminhar então em cima disso aí que nós entendemos. Quer ver? Nós começamos a fala falando que Deus nos criou perfeito. Logicamente nós vamos lembrar de Adão e Eva e vamos ver ali o erro deles, ocasionando futuramente, posteriormente, consequências até chegar em nós hoje nessa geração. Quando recebemos a Cristo, o nosso pecado foi perdoado. A nossa velha natureza, ela foi assim, olha, crucificada com Cristo. Mas ela ainda está aqui dentro, porque nós residimos em uma casa feita de carne e osso. E sempre, de vez em quando, a velha natureza quer, opa, cheguei, estou aqui, levantei. Nós temos então que fazer com que a velha natureza volte para a cruz de Cristo e fique ali crucificada. Mas como fazer isso, pastor? Como fazer isso, meninos? Porque as coisas que eu não quero fazer, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, toda hora está na minha mente aquilo me fazer. As coisas erradas, a todo instante estão me impulsionando a realizá-las. Como controlar isso? Como fazer isso? Como não permitir que o erro tome posse, irmãos, da nossa vida? Como fazer com que as nossas palavras não sejam tropeço para as pessoas? Como fazer com que as nossas atitudes não possam escandalizar ninguém? E como fazer, irmãos, que é o mais poderoso, fazer com que a nossa mente possa estar vivendo a cada dia pensamentos agradáveis a Deus? Como? Como fazer isso? Me dá aí uma chave para isso. Como não fazer o errado e sim praticar o certo? Irmãos, é exatamente seguindo os princípios espirituais de Cristo. São leis que foram nos dadas. São leis. Você quer ver uma coisa? Quando a criança nasce, o pai e a mãe, juntamente com os familiares ao redor, ajudam ela a ter uma educação, a ensinar costumes, a ensinar modos, a ensinar maneiras. Depois ela entra numa escola e ela aperfeiçoa aquilo que lhe foi ensinado e aprende outras coisas mais. Não é assim que aconteceu conosco e não é assim que acontece com os nossos filhos. Então, queridos, a Bíblia, ela tem, preste atenção no que eu vou falar. Praticamente tudo que nós precisamos para viver uma vida diante de Deus
está aqui, ó. Aquilo que não foi registrado e que eu preciso, a ética de alguns versículos bíblicos me empurra a praticar talvez aquilo que Deus não deixou escrito em claro, né? Mas tudo que nós precisamos, irmão, está aqui. Nós precisamos é viver um pouco mais com ética. Diga ética. Eu tenho ética, irmãos. Olha, eu sei tratar as pessoas, eu sei entrar em qualquer lugar, eu sei sair sem, olha, afrontar ninguém, sem pecar contra Deus e sem causar escândalo a ninguém. Por isso, querido, que nós vamos falar um pouco sobre isso. Nós somos tendenciosos a ser corruptos. Por que somos tendenciosos a ser corruptos? Porque o primeiro anjo que tentou subir acima, ele se corrompeu e ele se precipitou, e toda a natureza carnal, toda a natureza terrena, quando Adão pecou, ficou submissa também a essa tendência corruptiva. Toda a natureza carnal está nesse trâmite aí agora. O pecado exterminou todo o bem que Deus fez dentro do ser humano. Exterminou. Ele apagou, ele aniquilou todo o bem que estava dentro do ser humano. Quando você conversa com qualquer pessoa que não é serva do Senhor, você percebe uma tendência de pecado nas suas palavras, nas suas maneiras de agir, né? Você não consegue perceber na mente porque a gente não tem a revelação da mente. Mas a pessoa ficou tendenciosa a ser corrupto. E interessante, querido, que Deus não criou o ser humano corrupto. Não criou. Então, o mal, ele não consegue, irmãos, ele não consegue sobreviver naturalmente. Deus criou o bem. E quando Adão e Eva pecou, o mal então começou a ficar livre para agir no coração das pessoas. Eu gostaria que você abrisse comigo Colossenses 3, versículo 16. Agora nós temos uma base disso que nós estamos falando. Colossenses 3, versículo 16. Amém? Colossenses 3, versos 16. Diz a palavra: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Vou repetir novamente: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Você quer ver como que a corrupção superabundou o coração do ser humano? Deus criou em nós algumas características. Por exemplo, orgulho. Orgulho, você acha que é bom ou que é mal? Quantos acham que é bom? Orgulho. Todo mundo está com medo de pegadinha. Orgulho. Olha mais alto. Então tá, então por isso eu vou estar por isso, eu estou perguntando. Quem acha que o orgulho foi algo bom que Deus criou no homem? Todo mundo vendo pegadinha, estou percebendo. Um levanta, um baixa, né? Então tá. Já que todo mundo está pensando que é algo mal, então deixa eu explicar. Deixa eu explicar então. Todo mundo está com medo de levantar a mão. Tem pessoas aqui que têm filhos.
meus olhos são pessoas excelentes, são pessoas agradáveis. Quando eu olho para o pai dela, eu falo: eu creio que você tem? Ou tem gente que não tem orgulho do que filho tem? Agora já tem mão querendo levantar, né? Então o orgulho foi uma coisa boa que Deus fez, irmãos. Amém? Amém? Não tem aqui pais, por exemplo, que chegavam nas reuniões de escola, a professora falava: olha, senhor papai, senhor mamãe, olha, o senhor está de parabéns do seu filho, tal, seu filho é isso, é sua filha. Aí o pai saía todo. Amém? Então o orgulho, eu pergunto agora para os irmãos: o orgulho foi uma coisa boa ou foi uma coisa má que Deus fez? Boa, Deus não faz coisa má, meu senhor. A pergunta é clara: Deus não faz coisas ruins, né? Mas agora, preste atenção numa coisa. Quando a pessoa, irmão, começa assim, olha, a amar a si próprio de demasia, ou em demasia, quando a pessoa começa a olhar as suas coisas e já olha para as coisas dos outros com uma arrogância, isso aí já virou orgulho que virou pecado. Por quê, irmão? Porque esse orgulho passou pelo crivo da corrupção que está imperando nesse sistema chamado mundo. Deu para entender, irmãos? Deu para entender? Quando Deus viu Abraão com seu filho Isaac, e ele olhava para Isaac assim: Deus começou a perceber nascendo algo no coração de Abraão. Porque Abraão estava valorizando, fixando, amando de uma forma assim além das expectativas da qual Deus dera aquela bênção. O que Deus falou para Abraão? Não, leva Isaac para sacrificar para mim. Então, irmãos, tudo que Deus fez no ser humano foi bom, mas com o passar pela corrupção que está no ser humano, a carne humana passa a ser, irmãos, pecado de Deus. Outra coisa que eu acho que é muito interessante, irmãos, entenda o que eu vou falar. A ganância, ela tem várias ramificações, em várias áreas a ganância pode. Deus não fez ninguém ganancioso, Deus não fez o ser humano ganancioso, mas por causa da corrupção, o ser humano passou a ser ganancioso. Ele quer se apropriar, e quer, né? Ela tem algo e ela protege aquilo com a sua própria vida. Muitas vezes passa a ser uma idolatria na outra pessoa. Talvez tem muito certo senhor que não sabe, mas a ganância está à porta do coração dele. Porque quando se aprecia uma coisa com demasia, ou se torna idolatria ou se torna egoísmo na vida. Então nós precisamos, irmão, sempre nos policiar. Precisamos estar nos policiando constantemente para a obra de Deus, para as coisas de Deus, para o Senhor, irmão. A minha mão sempre tem que estar aberta. Minha mão precisa sempre estar aberta para as coisas de Deus, para a obra do Senhor, para que a ganância, irmão, não venha bater a porta do meu coração, para que a idolatria não está na fila querendo entrar no meu coração, ou pelo próprio egoísmo. Olha, esse contrabaixo aqui é meu, hein? Ninguém mexe nele não, hein? Se eu não estiver aqui, pastor, não deixa ninguém mexer nele não. Olha, esse microfone aqui é meu, tá? Ó, e esse aqui é meu, hein? Aí
missionário Milton está aqui porque tem o microfone do missionário Milton e não tem outro microfone, e o culto está começando a hora do culto de começar, e o missionário Milton não chega, e só tem o microfone do missionário Milton e ninguém usa do missionário Milton. Quantos compreendem isso? Nós precisamos entender uma coisa: tudo aquilo que Deus nos deu é para o nosso bem e para nós abençoar outras pessoas. Tudo. A nossa mão é tudo. Muitas vezes Deus envia um anjo na nossa porta. Mas só que ele vem, irmãos, com um saco nas costas, todo rasgado, fedendo. Eu queria um copo de água. A anjo bebe água. Eu só um copinho de água. Sai daqui, ô fedorento. Bater na tua porta. Nós perdemos o dia da visitação de Deus na nossa vida. Amém, queridos? Nós precisamos, irmãos, entender uma coisa: tudo que Deus fez é bom, e nós precisamos resgatar a beleza das coisas que Deus fez na nossa vida. Na nossa vida, nós precisamos resgatar, como filhos de Deus, nós precisamos refletir Cristo em todas as coisas. Eu não posso refletir Cristo, irmãos, só na hora que eu ensino voltar, só dentro da igreja. Eu não posso refletir Cristo só quando eu estou com a Bíblia na mão, ministrando. Eu tenho que refletir a Cristo em todos os lugares, onde eu estiver. Eu preciso refletir a Cristo. Amém? Então, olha, vamos lembrar mais uma vez Mateus 7:2. Vamos lembrar. Tudo quanto vós quereis que vos façam, façais vós também, porque esta é a lei dos profetas. Amém? Amém? É para mim. Amém? Então tá, antes de fechar aqui, ó. Pois não. Detalhe aqui, nós estamos com 17 pessoas assistindo na internet e tem duas perguntas aqui. A gente vai responder perguntas para nós, tem duas perguntas que fizeram sobre isso. Pede desculpa aí depois, mas nós vamos responder logo após o término aqui, nós vamos responder as perguntas. Bastante aqui era bom responder com essa aqui. Fala uma só para nós aqui, vamos ajudar aqui com a classe aqui. Isso aqui para mim está com um bom dia. Quando o ministrante disse que queremos, não fazemos, e que não queremos fazer, sempre li isso na Bíblia, mas nunca entendi. Se puder explicar isso, obrigado. Vamos lembrar o que Paulo fala aos Romanos: pois o bem que eu quero, eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, toda vez eu faço. Vou dar um exemplo então para os irmãos também que estão online, para nós possam entender. Queridos, isso é algo, irmãos, nós precisamos nos confrontar, nós precisamos mesmo nos policiar, nós temos que nos confrontar. Quando eu desejo que alguém me trate com educação, e nós percebemos isso muito em órgãos públicos, na verdade, infelizmente. Algumas pessoas em órgãos públicos parece que elas têm que atender as pessoas a hora que elas querem. Na hora que a pessoa está ali, nem no tempo que a pessoa, no tempo que ela quiser. E muitas pessoas. Então, olha, imagine agora você prestando toda a educação a uma pessoa, a hora que ela veio, ou fulano de tal, eu estou precisando chegar nesse endereço aqui, o senhor pode me orientar? Onde está essa rua aqui? Dizendo, desculpa, eu estou com muita pressa, tá? O que nós perdemos, irmãos, em parar um instante ali da nossa correria, falar, pois não, qual é a rua, qual é o número, o que o senhor está precisando? Ah, essa rua eu conheço, você dobra a primeira direita aqui, você vai sair em cima dessa rua. Aquele minuto que nós perdemos ali, que parece que nós perdemos na nossa correria, vai ajudar uma pessoa que talvez já perdeu 2, 3 horas rodando no bairro, procurando um endereço. Está perdida, talvez ela tenha hora marcada e ela está perdendo tempo ali procurando, por causa de uma informação, irmãos.
que nós deixamos de abençoar uma pessoa, nós também perdemos uma bênção de Deus. Então, quando Paulo fala isso, pois o bem que eu quero fazer, esse bem é tudo aquilo que o Senhor, irmão, está esperando que nós façamos, como filhos dele, como servos dele, como eleitos de Cristo. Todo o mal, irmãos, está dentro de nós, impregnado na nossa carne, porque a natureza humana, ela é pecadora, ela não herda o reino de Deus. Isso aqui não vai herdar o céu, ó. Alguém está achando que as suas, olha para as suas unhas bonitas aí, a minha também é preta, eu não posso ficar olhando muito não. Se você está olhando essas unhas lindas, você vai herdar o reino do céu, engane-se, você não herda o reino do céu, ele não vai subir para a glória. Então, irmão, na nossa natureza está impregnado todo o mal. Então o mal toda hora está ali, ó, querendo manifestar. Xinga eles, manda ele plantar bananeira, plantar batata, roda a baiana mesmo. Toda hora quer, não é verdade? Mas o bem, irmãos, precisa de preparação. Você quer ver uma coisa, irmãos? O mundo aqui fora não está acostumado mais com gentilezas, com educação. A gente toma susto de vez em quando, sabe por quê? De vez em quando a gente vai ajudar alguém com educação, a pessoa acha que a gente está querendo roubar ela, assaltar ela. A pessoa já anda armada, viu? A pessoa já anda armada, né? Aqui, bem aqui em frente à igreja, casa da irmã, né? O missionário estava na porta aqui. A irmã chegou no meio de tudo, aquela subidinha forte ali, o carro deserto, o carro não ia. A irmã ficou no meio da rua, né? Eu vi que era da irmã, né? Cheguei perto dela. Posso ajudar ele, né? Não deu aquela olhada assim, ou seja, as pessoas, irmãos, já andam armadas com medo de tudo, né? Se um jovem, por exemplo, for ajudar uma moça, uma senhora numa situação, é perigoso a pessoa sair gritando com medo. Está me entendendo? Por quê? Por causa do mal que está impregnado aí nesse sistema. Amém, queridos? Então, olha, novamente o versículo 12 do capítulo 7 de Mateus. Tudo aquilo que eu quero que as pessoas façam para mim, eu preciso fazer para ela. Ô Tânia, pega o contrário para ele, pessoal. E eu vejo a Tânia ressoando. Nossa, o dia vai lá no contrário para a Tânia. Amém, irmãos? Amém? E uma coisa que é muito importante que a ética vai tratar mais para frente nas nossas vidas: a iniciativa. O que é iniciativa? É o mesmo que a pessoa que é proativa. A pessoa que é proativa, ela tem iniciativa. Como nós estamos falando para cristãos, tem outras pessoas também que talvez não sejam cristãos, mas nós vamos usar o âmbito cristão. Pastor está pregando. Pastor está pregando. Presta atenção, irmão. Para todos nós somos obreiros da casa de Deus. Todos nós somos diáconos, ou seja, serventes da obra do Senhor. O pastor está pregando. Está bem que a garganta do pastor está até seca já, tanto que o pastor falou. Um olha para o outro assim, puxa vida, alguém podia levar um copo d'água lá, né? O outro também olha para o outro, está pensando a mesma coisa. Puxa vida, hein? Cadê a presidente do corpo diaconal, hein? Missionário muito meio não, hein? Isso é, o pastor vai acabar perdendo a voz ali. Ou seja, ninguém toma. Viu, missionário? Ninguém toma iniciativa. Só falta o pastor. Irmão, dá licença. Por favor, alguém traga um copo d'água. Só falta o pastor fazer assim. Amém, irmãos? Isso se chama o que, irmãos? Iniciativa. Eu pergunto aos irmãos aí, dentro da sua casa. A luz lá queimou, a luz da sala queimou. O que acontece? Um passa embaixo da lâmpada, outro também passa, outro também
sua casa? Hã? É assim, irmão, funciona? Não cutuca o outro não, fala pra mim. Não. Alguém tem que levar. Não tem alguém que fala, ô pai, ô mãe, ô irmão mais velho. Não é assim, né? Mas não troca, não. Ah, então vamos para outra coisa. A torneira está lá pingando. A água está indo embora. Ah, não tem problema não, o quadro tem muita água. É assim que funciona essa casa? Não dá um jeito logo de corrigir aquele problema? Não é assim? Irmão, para as coisas de Deus, e a ética vai falar muito isso com nós. Nós estamos focados nesse alvo. Nós precisamos ter iniciativa. O visitante chegou. Nós temos visitante, olha que beleza. O visitante chegou. O visitante chegou na sua igreja, irmão. Não espera o pastor falar para ele assim: ô visitante, como é que é seu nome? Onde é que você mora? Não. Alguém chega e rapidamente pega o visitante, pega o nome dele, passe para o pastor. Se o pastor assim quiser falar o nome dele no altar, o pastor vai referir o nome dele, vai agradecer a presença dele. Mas nós, a igreja está cheia, o que eu faço? Eu cedo no meu lugar para o visitante, pois, por favor, sente aqui, seja bem-vindo. Amém? Isso se chama o que, irmãos? Todos nós temos que ter? Amém? Isso é uma área da ética que trata conosco. Amém, irmãos? Nós estamos fechando já. Nós vamos finalizar. Mas antes de finalizar, eu quero te perguntar: hoje, pela manhã, logo depois de você ter feito já aquelas primeiras atividades de higiene sua, você o quê? Terminou tudo e veio para casa de Deus. Amém. Nesse trajeto da sua casa até a obra de Deus, até a igreja, você viu N situações. Você viu pessoas caminhando, pessoas em carros, você viu crianças, pessoas molhadas. Tudo bem, isso é uma coisa que nós podemos dizer, isso é normal. A vida está continuando. Mas nós estamos no meio de um feriado chamado feriado de carnaval, onde pessoas talvez até a essa hora talvez ainda não dormiram de ontem, porque viraram uma noite. Viraram uma noite, irmãos, fazendo aquilo que elas julgam para elas. Elas julgam para elas ser a melhor coisa nesse período do ano. Concorda comigo? Concorda? Viraram uma noite, entendeu? Viraram uma noite, né? Se tiver chuva, não tem nada a ver. É uma noite, olha, perderam peso, porque olha, é um desgaste físico enorme. Mas o que? Talvez nesse momento estão indo para casa descansar um pouco, porque continua, né? Não acabou. Mas estão, irmãos, muito satisfeitas. Diga, satisfeitas. Querido, quando nós vamos para a presença do Senhor, a gente tem que sair da presença de Deus também muito satisfeito. Então, olha, quando você estiver na casa de Deus, na presença de Deus, lembre disso. Dê o máximo para agradar. Faça com toda a força para agradar o Senhor. Porque, olha, na hora que a gente está na presença do Senhor, imagine cada quadradinho desse fosse uma pessoa ao seu lado, na presença de Deus. Olha, quando você está na presença do Senhor, você tem que esquecer o quadradinho da direita, da esquerda, da frente, entendeu? Porque você tem que dar o máximo para tocar o coração, para agradar. Querida, é isso que Deus está esperando. Nós possamos fazer. Oh Deus, eu já tenho satisfeito. Glória a Deus. Amém, queridos? Olha, nós vamos continuar no próximo domingo. Vamos continuar lembrando os irmãos.
palavra de Deus confronte meu coração, hein? Eu preciso. Preciso confrontar, não preciso sair da presença de Deus. Confrontar. E a Bíblia tem esse poder de confrontar. Eu pergunto a você: o que ele diz em Mateus 7, 12 mesmo? Hã? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei também a eles, porque essa é a lei dos profetas. Amém? Amém? Quando entenderam nessa manhã? Vem lá. Vem, missionário meu. Amém, irmão Edmar. Tem uma pergunta aqui do internal. Vanessa. Vou responder aqui. Fala alto, foi ver. Aqui, ó. Vanessa de Santo André, São Paulo. Já fui dizimista. Bom dia. Já fui dizimista, mas hoje não consigo por causa do problema. O que fazer? Se puder responder, obrigado. Tá. Vamos responder aqui e nós vamos finalizar agora.